que complementa tudo que a gente já comentou, né, nas outras aulas. Então, quando a gente falou relacionado à questão dos cuidados, né, na maternidade, então a gente falou mais do atendimento, né, intra-hospitalar, certo? Hoje a gente vai focar mais no atendimento, né, de atenção básica, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, vamos dar uma revisada. A criança, o RN, ele é atendido na maternidade, né, até os 28 dias de nascido. Após esse período, ele deixa de ser responsabilidade da maternidade e ele passa a ser responsabilidade da atenção básica, tá? Então, todos os cuidados, né, necessários vão ser realizados na atenção básica e, caso necessário, essa criança ela vai ser encaminhada para um serviço especializado, tá bom? Então, aqui nós sempre vamos estar falando do crescimento e do desenvolvimento. Então, se vocês observarem no texto, vocês vão ver que vai ter um Czinho e muitas vezes um D. Então, a gente vai estar falando de crescimento e desenvolvimento. Então, são indicadores de saúde, né, das crianças. Por essa razão, o acompanhamento dessas pessoas, né, devem ser de forma direta, tá? E é um eixo aí assistencial de saúde da criança. Então, toda vez que, pronto, aí geralmente perguntam, a criança vai para o PSF e tem um livrinho que ela recebe. Ali a gente chama de caderneta da criança, certo? Geralmente ela vai receber essa caderneta quando ela iniciar as vacinações. Então, o pessoal da vacina entrega. Aquela mesma caderneta ela é utilizada para avaliar todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Certo? Lá no final eu quero até ter uma fotozinha da caderneta. Então, as equipes de enfermagem de saúde, elas devem estar alertas para intervir no processo, né, de crescimento e desenvolvimento quando necessário, de maneira precoce. Porque, como eu sempre digo, é fundamental que essa criança ela receba o acompanhamento mensal, tá? Então, todos os meses, os pais devem levar essas crianças para esse atendimento. Geralmente eles dizem, é uma besteira, porque é só pesar, né, medir e pronto. Isso a gente pode fazer quando vier para uma consulta ou, enfim. Mas por que é importante? Porque ao, né, avaliar essa questão da altura e a questão do peso da criança, a gente também começa a conversar com os pais. Como é que está a alimentação, né? O que é que, de novo, que a criança apresentou? Está tendo alguma patologia, né, associada? Então, a gente vai indagando, vai investigando, né, a questão da história clínica. E aí é importante, por quê? Porque nós sabemos o que é normal e o que não é normal. E muitas vezes os pais, né, eles são leigos e não vão saber essas alterações, tá? Então, é por isso que é importante esse acompanhamento mensal. Nós vamos ver lá na frente que o desenvolvimento é gradativo. Então, todo mês a criança ela vai apresentar, né, uma coisa nova. Então, isso é importante para o desenvolvimento dela, como também é importante para o acompanhamento que nós fazemos todos os meses, né, lá na atenção básica. Então, o crescimento e desenvolvimento, né, o Ministério da Saúde ele começou a preconizar esse atendimento da criança e essa avaliação desse crescimento e desenvolvimento a partir de 1984. Então, foi quando realmente ele colocou para que esses atendimentos fossem exigidos, né, tanto dos profissionais como também dos pais. Então, de que forma geralmente exige, né? Acho que vai chegar muita gente dizendo assim, chegou uma notificação do Bolsa Família mandando eu pesar o menino. Né? Então, assim, o Ministério da Saúde, é claro, que entra em contato, né, com os outros locais. E aí ele vai informar tudo isso no banco de dados. Então, a assistência social, ela vai estar investigando esse banco de dados e ver se os pais estão fazendo esse acompanhamento. Essa forma, né, como a gente sempre diz, mexer no bolso, né, sempre faz com que os pais recebam um alerta e aí leve essas crianças. Por que a gente fala muito isso? Porque nós vamos ver que a questão social, ela influencia muito no desenvolvimento da criança. Então, geralmente pais que são mais carentes, eles têm uma responsabilidade, só que eles geralmente não, como é que eu posso dizer?
não acha que vai ter relevância, influência esse acompanhamento. Então, é uma forma do Ministério cobrar dos pais e junto com o serviço, com a assistência social, de estar fazendo esse levantamento desses dados, tá bom? Então, esse crescimento e desenvolvimento são o que caracteriza, né, a questão da criança. Dessa forma, a atenção à criança, ela existe para promover, né, e prevenir também muitas patologias durante esse crescimento e desenvolvimento. Nós temos as definições aqui de crescimento e desenvolvimento. Então, o que a gente vai acompanhar durante esse processo de crescimento da criança? Né? Essas alterações que vão surgir são alterações biológicas, tá? Ou seja, são alterações normais, que é fundamental para a criança. E aí vai ocorrer o quê? Um aumento corporal dessa criança, que vai ser manifestado pelo aumento das células, né, tanto do tamanho como também da quantidade. Então, é importante a gente avaliar isso. Quando ocorre um aumento do tamanho das células, nós chamamos de hipertrofia, né? Hiper, uma coisa grande, tá? E quando a questão do aumento da quantidade das células, nós chamamos de hiperplasia, certo? Então, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa comum e gradativa. No decorrer que vai acontecendo isso, é quando a criança ela vai, né, tanto crescendo como, né, tanto vai alterando a estatura como o peso dessa criança, tá? E aí nós vamos avaliar o que nesse crescimento? Nós vamos avaliar a questão do peso, a questão da altura, o perímetro cefálico, o perímetro torácico e alterações das fontanelas, né? Que a gente vai também ver mais pra frente. São alterações que geralmente a moleira, que vou chamar, né? Moleira, acho que tá bolinha, geralmente ela vai ficando o quê? Mais firme, né? A dentição, né, também vai começar a ocorrer alterações e alterações na proporção corporal e tecidos corporais. Então, tudo isso nós vamos avaliar na questão do crescimento da criança. Quando nós falamos de desenvolvimento, né, aí nessa questão do desenvolvimento, nós já puxamos mais para a questão social, para a questão psicológica, tá? Então, esse desenvolvimento ocorre o quê? O aumento da capacidade individual na realização de funções cada vez mais complexas. A criança, ela desenvolve controle neuromuscular, destrezas e traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. Que são essas provas, né? Botar a criança, por exemplo, para marchar, andar, ver como é que está a marcha dessa criança. Ou se ela está engateando, bota ela para engatear para ver como é que está sendo, né, esse desenvolvimento. Se a criança está falando, então vamos falar com a criança para ver como é que está esse desenvolvimento da fala. Então, tudo isso no desenvolvimento a gente só vai avaliar se a gente colocar a criança em teste, em prova, tá? Então, essas habilidades que vão ser avaliadas são as habilidades motoras, né? As motoras grossas e as habilidades motoras finas. Essas habilidades de motoras grossas geralmente são o quê? Por exemplo, a questão do enrijecimento, como a gente falou, desenvolvimento muscular. Então, a criança anda, a criança estica, ela tem força para puxar alguma coisa. Então, tudo isso é a parte mais grossa. Quando a gente fala de habilidades motoras finas, são as habilidades mais simples, né? A questão de movimentar braço, movimentar a perna, né? Mexer com a cabeça, tá? Então, são habilidades mais simples. No desenvolvimento da linguagem, que é justamente o quê? A forma de falar, a forma de interpretar algo, a forma de olhar para algo, né? De pedir algo. Então, tudo isso é esse desenvolvimento de linguagem. O desenvolvimento cognitivo, né? A questão justamente aí de, como eu disse, muitas vezes de contar história, de fazer falas, de observar determinadas situações, de realizar determinada situação. Então, tudo isso também é um desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento social, né? A questão social e afetivo, né? Como é que essa criança interage com as outras pessoas, né? Como é que ela está lidando com um grupozinho de amigos, com a família, entre outras situações. Então, tudo isso nós avaliamos no desenvolvimento. Então, só para a gente ver aqui a questão dos fatores que influenciam esse crescimento e esse desenvolvimento. Então, o crescimento é um processo
processo biológico de multiplicação e aumento de tamanho das células, como nós já falamos, é expresso pelo aumento do tamanho por meio, depois disso, né, vai ocorrer o quê? O aumento do tamanho corporal. Todo indivíduo ele nasce com um potencial genético de crescimento que poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida a que essa criança ela esteja submetida, desde a concepção até a idade adulta. Então, isso é importante, né, a gente avaliar. Quando a gente fala da questão genética, a gente sempre foca muito, né, na situação, por exemplo, fulano é mais alto que ciclano, porém eles têm a mesma faixa etária. Então, quando a gente vai avaliar, se não for, né, uma coisa patológica, geralmente a gente vai associar que é a genética. Então, os seus pais, eles têm uma estatura, né, pequena, média ou alta. Então, a gente vai fazer essa avaliação. Se os pais forem pequenos, então não tem como aquela criança se desenvolver tão rápido a questão do crescimento, né? Então, tudo isso é avaliado, tá? Portanto, pode-se dizer que o crescimento ele sofre influências de fatores intrínsecos e também de fatores extrínsecos, tá? Os intrínsecos seriam o quê? Genética, metabolismo, malformações se ocorrer, muitas vezes, né, correlacionados também à genética determinadas, né, como a gente já falou. Então, esses fatores intrínsecos seriam tudo que acontecesse internamente dentro da criança. Isso ela pode receber tanto com o decorrer do tempo, né, as alterações normais fisiológicas, como também ela pode ter recebido durante o parto alguma coisa do tipo ou na gestação. Tá? E de fatores extrínsecos, dentre os quais se destacam a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança, como consequência as condições em que ocorre o crescimento em cada momento da vida da criança, incluindo o período intrauterino, né? Ou seja, o período que a criança vai estar dentro da barriga. Determinam as suas possibilidades de atingir ou não o seu potencial máximo de crescimento dotado por sua carga genética. Então, tudo que a gente for avaliar, é importante a gente fazer o comparativo quando a gente vê que está associado geneticamente àquela criança. Então, não adianta eu comparar e querer achar que as coisas são anormais. Outra coisa também bem importante quando a gente fala de desenvolvimento é que geralmente existem as perguntas, né? As pessoas me indagam muito, mas existe uma diferença no desenvolvimento do menino e da menina, né? Realmente isso é comprovado, né? O que acontece? Então, desculpa os homens, mas geralmente, realmente a mulher ela tem uma facilidade maior de se desenvolver. Então, realmente a mulher ela se desenvolve mais rápido. Algumas coisas acontecem na mulher precocemente, diferente do homem. Um exemplo, vamos comparar crianças de 2 anos, por exemplo, mais ou menos, nessa faixa etária. Então, menina, geralmente ela é bem mais precoce a questão da linguagem, da fala. Então, elas geralmente sempre são as primeiras a falar, por exemplo. Se a gente for comparar, né, a mesma faixa etária, geralmente a menina conversa mais, fala mais, tem mais atitude, essas questõezinhas. Já o menino, ele é mais observador, né? Às vezes a questão da fala, né? Da articulação das palavras é mais complicado. Então, ele às vezes fala bem menos e aí pode também levar um certo tempo até ele falar. Então, tem menina que começa a falar às vezes com 1 ano. Tem menino que chega até quase 2 anos e ainda não fala totalmente as palavras bem articuladas, tá? Então, existem essas alterações? Existe. Então, porque o metabolismo da mulher geralmente é um pouco mais acelerado do que o do homem. Então, né, se vocês pegarem artigos científicos, vocês vão ver, né, que os Estados Unidos ele foca muito nessas questões desse desenvolvimento geralmente precoce da mulher, né? Porém, né, a gente vai ter que observar também se às vezes aquele menino ou aquela menina não está tendo algum retardo, né, no desenvolvimento. Então, se está existindo um retardo, aí a gente vai ter que investigar, tá? E aí, na questão da avaliação do crescimento, é sempre importante, pessoal, como eu disse, além de usar a genética,
básica, né? A gente saber o que é normal e em que faixa etária mais ou menos. Na caderneta que essa criança deve estar, por exemplo, para poder a gente avaliar a questão do crescimento. Na cadernetinha da criança, se vocês tiverem algum conhecido que tem, vocês quiserem pegar para dar uma olhada, né? Ou até mesmo quem tem filho novinho vai conseguir observar isso na cadernetazinha. Nós temos um gráfico na caderneta, que esse gráfico tem umas linhas. Essas linhas são geralmente para a gente identificar. Então, nós temos o quê? A faixa etária, a idade, né? Numa escala, e aí uma escala crescente. E aí nós temos também a escalazinha da numeração. Então, por exemplo, o menino tá, sei lá, tá com um ano e aí ele tá com, vamos ver, né, 6 meses e aí ele tá com estatura mínima aí de, sei lá, 50 centímetros, né? Enfim, vai avaliar, vai ter a questãozinha do gráfico e quando a gente marcar vai ter uma linhazinha para saber se ele tá dentro do padrão normal ou não. Um exemplo aí, certo? Então, a avaliação do crescimento ela pode ser avaliada mediante o controle de peso, altura, perímetro cefálico, com o auxílio de parâmetros de normalidades definidos através de fórmulas e das curvas de peso, que são essas curvas que eu falei para vocês que nós geralmente temos na cadernetazinha da criança. As medidas físicas refletem a taxa de crescimento da criança e qualquer alteração no padrão das mesmas. Pode indicar problemas sérios também. Um problema é aonde? Na questão do peso. Geralmente a gente pega muito no pé, acho que a gente vai até falar mais pra frente. A gente pega muito no pé das mães. Quando a criança não está magra demais, a criança às vezes está gorda demais. Né? Então aí o que a gente geralmente se preocupa? Quando esses acompanhamentos são mensais, né, que são criancinhas ainda com faixa etária pequena, a gente se preocupa com o desenvolvimento, tá? Às vezes a mãe não está favorável ao crescimento da criança, porque o menino é saudável, é por isso que o menino está gordo. Mãe, o menino já parou de mamar? Já. Então, às vezes, vamos lá, o menino com 7 meses, 8 meses, 9 meses. Aí tem mãe que o menino, né, desmama, para de amamentar com leite materno, e aí vai começar a dar o que o menino? Mamadeira. E aí introduz fórmula. Mãe, você está dando quantas mamadeiras no dia para esse menino? Eu perco minhas contas. Esse menino às vezes toma 3, 4, 5, 6 mamadeiras no dia. Mãe, a mamadeira é cheia de quantos sementos? Aí, tipo assim, você observa que a mãe está introduzindo muita fórmula na criança. E aí essas fórmulas são o quê? Massa. Então, ela vai ganhar, né, um aumento de peso excessivo. Qual é a preocupação da gente? Essa criança vai estar pesada para a estatura dela, muitas vezes. E aí vai retardar onde? No desenvolvimento o quê? Motor, muitas vezes, né? No fortalecimento muscular dessa criança. Às vezes ela não vai ter força para engatear, ela não vai ter força muitas vezes para se levantar, né? Não vai ter força muitas vezes para dar os primeiros passos. Aí vai começar o quê? Onde ela não vai ficar aleijada? Não. Não vai ficar deficiente? Não, né? Porém, ele vai demorar mais tempo do que outra criança, por exemplo, que estivesse com o peso ideal, adequado, tá? Vamos lá, e se fosse o contrário, a mesma coisa. Quando a criança também ela está, né, desnutrida, né? Quando essa criança está desnutrida, ela também vai ter essas dificuldades, certo? Dessa questão da força. Então, é por isso que a gente pega muito no pé das mães. Tem algumas crianças, pessoal, e eu acho muito lindo, muito fofo, porque eu sou, né, apaixonada por criança, que, pronto, eu tive um paciente que eu acompanhava mensal e ele, assim, batalhou muito, nasceu com probleminha de coração. Essa criança ele ficou, né, na UTI por, eu não lembro se foi 2 meses, mais ou menos. Eu sei que ele chegou pra mim com 4 meses, né, que foi quando voltaram para a cidade que eu trabalhava. E aí começou o acompanhamento dele, né? E era incrível. Ele era muito magrinho. Ele estava muito abaixo da escala. Ele realmente estava muito desnutrido. E aí a mãe começou, né, a fazer as medicações, introduzir as suplementações que era orientada pela pediatra. E foi fazendo tudo bem direitinho. Cada vez que ele chegava pra gente, que ele aumentava um pouquinho,
a unidade ficava em festa, porque realmente ele era um guerreiro. E assim, ele foi aumentando, que aí teve um dia que eu até ri com ela. Eu disse, mulher, quando o menino completou 1 ano, ele estava dentro do peso ideal. 1 ano e 3 meses, o menino ultrapassou a escala literalmente, e aí ele já estava chegando na escalazinha de sobrepeso. Aí eu disse, mulher, a gente ficava tão preocupado que o menino não ganhava, né, o peso, e agora a gente vai ter que barrar aí o que tu estiver dando, controla aí essa alimentação desse menino, porque ele agora está ultrapassando o peso. E ela começava a rir, aí disse, olha, nunca o ser humano está satisfeito. Eu digo, pois é, então tudo é o quê? Cuidado, né? Cuidado, controle. Então, graças a Deus, ele hoje é super saudável e tá aí, hoje ele tá, eu acho que ele completou, fez até aniversário esses dias, acho que de 3 anos, se eu não me engano, que ele tá. Super fofo, né? Então, por isso a importância da gente fazer essas avaliações e aí orientar os pais também, né? Porque não adianta só a gente chegar lá, medir o menino, pesar o menino e dizer, pronto, pai, tá tudo normal, tchau. Não é. Então, a consulta puerperal, que nós chamamos, né? Ou a puericultura. Puerperal é quando a mãe, a consulta da mãe e do bebê. É a puericultura, então essa puericultura ela tem que ser uma puericultura demorada. A gente tem que orientar, a gente tem que, né, realmente avaliar, indagar. Então, por isso que é tão importante, né? Principalmente o diálogo com os pais. A técnica deve ser rigorosa, né? Os dados corretos e o registro, né, dessas interpretações tem que ser exatos. Mais importante que os valores deve ser as observações das tendências, diferenças súbitas e os graves desvios de padrão da normalidade, né? Então, quando apresentar alguma coisa anormal, a gente vai ter que ir aí investigar mais a fundo. Então, o peso, né? O peso ele é um excelente indicador das condições de saúde e da nutrição da criança. Suas variações na infância são bem rápidas e importantes. As maiores informações não são obtidas, porém, com o peso de um momento preciso, mas na sua evolução do tempo, que seria aí a gente avaliar aí a curva, né? A curva relacionada ao peso, né? É muito importante. E o método de passagem, por sua vez, ele deve ser preciso para não oferecer dados incorretos. 12 meses, né? Que é o ideal de fazer o acompanhamento mensal dessa criança. Cadê? Me perdi. E no primeiro ano, a criança, né, ela cresce geralmente em uma estatura acelerada. E aí, cerca de 5 meses após o nascimento. Então, vai começar a acelerar esse crescimento e desenvolvimento. Aí eu tenho muitas perguntas, deixa eu ver se aqui tem. Aqui são as balanças, vou dar uma explicadinha. Então, eu tenho muitas perguntas dos pais. O menino não está engordando, ou então o menino não está crescendo, né, Nigéria? Todo mês que eu venho, tipo, tem meses que eu venho e ele passa 2 meses com um peso parecido e às vezes a estatura da mesma forma. Então, nós vamos observar aqui, durante os primeiros meses, tá? Até os 6 meses aí, até os 5 meses, a criança ela ganha bem mais rápido o peso, então é bem mais gradativo esse ganho de peso. Já a questão do crescimento, da estatura, geralmente a criança ela vai começar a acelerar o procedimento aí a partir de 1 ano. Então é importante a gente dar essa analisada. Por isso que muitas vezes a criança vem e tem 2, 3 meses que a criança está na mesma estatura. Aí, geralmente aumenta só 1 centímetro, né? 2 centímetros. Aí os pais ficam preocupados. Não é de se preocupar, isso é normal. Aí a partir de 1 ano é que esse crescimento, nós vamos falar para frente, né? Ele vai ser mais acelerado. Aí já vai diferenciar. Até 1 ano o ganho de peso é mais acelerado. Aí acima de 1 ano o ganho na estatura. Já o peso desacelera para poder essa criança começar a crescer mais. Então por isso que é importante a gente avaliar todas essas fases da criança. E aqui a gente tem as balanças. Eu não sei se dá para vocês verem direitinho, porém no slide dá para vocês darem uma observada se vocês estiverem com ele em mãos, né? Então, nós temos vários tipos de balança para pesar a criança. Aqui embaixo eu coloquei um comparativo. Essas balanças são balanças de adultos e crianças que já conseguem andar. A gente consegue pesar elas também nessa balança. Essas balanças de cima são balanças que geralmente nós pesamos crianças, né?
a gente consegue pesar até quase um ano aqui, né? Mais de um ano também. Porém, é óbvio quando é de colo, porque a gente coloca a criança, ela parece, né? Como é que eu posso dizer? Não é um berçozinho não, mas a criança fica super apoiadinha aqui. O ideal, pessoal, eu sempre oriento, se for essa balança, né, que ela não é digital, tá? É bom você cobrir ela com a manta do bebê. Mas a manta não vai pesar? Bota uma fralda, certo? Uma fraldazinha que não pesa tanto. Mas, se for aquela manta muito enfeitada, com 30, né, sei lá, como é que eu posso dizer? 30 panos, vários panos, porque tem uns que é bem fofa, né? Não, aí não põe a fralda que é menos, certo? Cobre a balança. Por quê, Angela? Porque, por incrível que pareça, eu acho que quando fizeram essa balança, eles esqueceram que era criança e criança tem a pele muito, muito delicada. Essas lâminas, elas podem machucar a criança, certo? Então, se for essa balança mais antiga, faz aí forra direitinho para evitar que essa criança ela se corte, alguma coisa do tipo, ou se machuque, tá? Aqui vai ser, né, coloquei a criança aqui, né, na balança. Essa balança, elas são balanças pediátricas, certo? E aí a gente vai colocar a criança aqui na balança e tentar fazer com que ela se acalme e não fique se mexendo, porque aí o peso não vai dar preciso, se a criança ficar se mexendo muito, tá? Principalmente nessa, porque aí a gente vai ter que regular aqui para poder saber o peso. O ideal é sempre que a criança chegar para pesar, a gente saber qual foi o peso anterior. Por quê, Angela? Porque vai facilitar a minha vida. Vamos lá. Aqui são os quilos e aqui são as gramas, né? Então, quando a criança, por exemplo, a Angela pesou, a menina chegou e está pesando, sei lá, 7 quilos, né? Na consulta anterior, o menino pesou 7 quilos. Aí eu vou lá, coloco no 7 e aí começo a andar as gramas para ver se ele ainda está com 7 ou se ele ultrapassou os 7 quilos, né? Aí fica bem mais fácil para poder eu fazer essa verificação, essa pesagem da criança. Angela, mas a mãe não tem um peso. Então você vai lá tentando até conseguir. Angela, mas como é que eu peso nessas balanças? Eu sempre tenho dúvida de como avaliar. Vocês estão vendo tem um pontinho aqui. Toda balança ela tem um pontinho aqui, né? Nessas balanças que são mais antigas. E aí o que é? Tem um pontinho aqui e aqui vai ter um buraquinho que tem uma trava. Você vai destravar essa trava para poder pesar. E aí você vai observar quando você destravar que no meio assim, desse orifíciozinho ela vai ficar com tipo um ponteiro batendo, folgado. Como é a forma de avaliar esse peso? Esse ponteiro ele vai ficar no meio desse buraquinho, no meio, e aí vai ter uma pontazinha aqui no finalzinho que quando ele ficar no meio vai levantar e igualar com essa cabeçazinha. Como a gente, provavelmente, vocês vão para a PSF, vocês vão ver, né, se a gente tiver essas balanças, que essas balanças estão em extinção, né? Então a gente vê que alguns PSFs, hoje em dia se usa mais a digital, tá? Mas ela é bem fácil, ela não tem diferença dessa balança grande, né? A diferença na questão da avaliação dos dados. A diferença é que essa daqui é, né, de pé e essa daqui a criança vai ficar deitadinha. Mas a avaliação aqui é da mesma forma dessa grande que a gente avalia nessa telazinha, tá? Nesse curso. Vamos lá. Sim, a digital não tem segredo. O segredo é você ligar ela e tá lá na tomada, né? O resto, a balança lhe dá. Tá? Então, coloquei a criança deitadinha aqui e aí ela vai me dar os dados do peso da criança. Não tem complicação nessa daqui. Essa daqui veio para facilitar nossas vidas. Essas de baixo, tá, pessoal? São balanças de adulto, que eu só coloquei para critério de conhecimento de vocês. Vocês também vão ver isso, né? Então não precisa a gente focar tanto, tá? Vamos lá. Então nós temos a questão do ganho, né, mensal dessa criança e nós temos o ganho anual. Quando a gente fala do ganho mensal, a gente fala de crianças que vão ser avaliadas, né, de 0 a 1 ano. E aí vamos falar também das crianças que são avaliadas após 1 ano, certo? Então, quando é até 1 ano, é mensal. Após 1 ano, trimestral, certo? E aí depois de 2 anos, anual, de 3 anos, né, anual, enfim.
Vamos lá. No ganho aqui mensal, né, até 3 meses, essa criança, o ideal é que ela ganhe, né, em cima do peso que ela nasceu, tá? De 750 gramas a 90 gramas por mês, certo? Ou seja, a gente vai calcular isso aqui vezes 3, que vai dar, né, aí quilos, né? Então, essa criança, aí o ideal seria o quê? Mais ou menos os quilos. Que pelo menos essa criança tenha ganhado 2 ou 3 quilos, tá? Até 3 meses do peso que ela nasceu, certo, pessoal? Aí, por que a gente está avaliando aqui a questão de gramas? Porque não adianta eu botar um padrão, certo? Tem crianças que nascem, vocês viram lá, o peso ideal ao nascer, né? De 2,5 kg acima. Então, 2,5 kg acima. Então, tem criança que nasce com 2,5 kg? Tem. Tem criança que nasce com 4 kg? Tem. Tem criança que nasce com 3 e pouco? Tem. Então, a gente vai ter que avaliar o ganho dela a partir do peso que ela nasceu. Porque não adianta eu estipular a criança com 3 meses, ela tem que ter 7 quilos, 8 quilos. Mas se a criança nasceu com peso pequeno, como é que ela vai ganhar tanto peso em pouco tempo? Então, por isso que nós avaliamos o ganho em gramas. Então, em cima do peso que essa criança nasceu, tá bom? Então, de 3 a 6 meses, 600 gramas por mês. E aí a gente vai multiplicar também, né? 600 vezes 3. Então, seria 600 gramas a cada mês. 4 meses 600, com 5 meses 600, com 6 meses 600 gramas, tá? Pelo menos, tá bom? Com 1 ano a 2 anos, que ela ganha por mês também de 200 a 300 gramas, tá? Mensal também, né? Se a gente for avaliar isso aí durante 1 ano, né? Vai dar o quê? Vamos calcular aí 200 vezes aí 12, tá? Faça um cálculo aí, tá? Então, a Angela então, vai avaliar sempre do peso do que ela nasceu. E aqui seria de 1 ano, né? Enquanto o peso que ela estava 1 ano. E aí a gente vai multiplicar essas gramas de 200 a 300, pode multiplicar 300 gramas. Aí vezes 12. Aí com 2 anos essa criança vai estar com que peso? Certo? Relacionado a 1 ano da criança. O peso da criança com 1 ano. Então, por isso que a gente avalia a questão dos pesos. E aí, em seguida, a gente vai avaliar as curvas, tá? E aí, a questão do anual, geralmente, né, essa criança, ela também vai ganhar aí por ano. Pronto, aqui nós temos o cálculo, né? Bonitinho, que eu nem tinha observado. Então, em média, essa criança vai ganhar aí, né, aí 1,8 kg, tá? A 2.000 gramas, certo? E aí por ano. Aí com 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, de 5 a 7. Geralmente, pessoal, aqui essas consultas são anuais, ou seja, no mínimo a mãe tem que fazer uma consulta a partir de 2 anos no ano, certo? Que é o ideal, para a gente avaliar se esse crescimento, se esse peso da criança está normal, se ela realmente está ganhando aí de forma normal. Na estatura, né, pessoal, aí é onde eu sempre digo, aí os pais se preocupam muito relacionado ao crescimento da criança abaixo de 1 ano, que não necessariamente precisa tanto, né, porque geralmente essa estatura ela começa a se alterar, aumentar de uma forma mais rápida após 1 ano. Que é quando a criança começa a andar, começa a fortalecer a questão esquelética, a questão muscular, então por isso que acontece isso, tá? Garganta tá secando. Então, na questão da estrutura, é uma medida fiel do crescimento de uma criança. Sua curva espelha a vida anterior e torna visível toda a história do crescimento. Com efeito, a desnutrição só se retrata tardiamente sobre a altura do corpo da criança, quando, por exemplo, é uma desnutrição severa. Aí a criança ela vai ter uma diminuição na estatura e um retardo desse desenvolvimento estrutural, certo? Uma lentidão no crescimento da estatura indica o começo de uma desnutrição 2 a 3 meses antes. Ao contrário do peso, que pode variar muito e rapidamente, a estatura é uma medida estável e regular, porém, é mais difícil de medir do que o peso.
até porque, né, a criança ela fica um pouquinho chorosa se for abaixo de 1 ano, acima de 1 ano, aí é que ela dá escândalo, né? Então às vezes a gente não consegue deixar ela retinha, tem que fazer aquele jogo de cintura, né, aquele jogo, para poder conseguir medir a criança. Então eu sempre digo, a criança está andando, então você é um profissional de saúde, de atenção básica, faz aquelas fitinhas métricas bonitinhas na parede, porque é mais fácil apoiar a criança na parede e medir. Ou então, cola uma fita métrica na parede, certo? Para ficar mais fácil o seu trabalho. Aqui, deixa eu ver, sim. Ao contrário do peso, que pode variar muito, né? Eu já falei isso, a estrutura é uma medida estável e regular, porém é mais difícil de medir do que o peso. Até a idade de 2 anos, a criança é medida deitada e são necessárias 2 pessoas para tomar essa medida. A criança deve ser medida uma vez ao mês ou a cada consulta de puericultura. Tá? Então, se vir a necessidade de fazer uma consulta, né, em menos de 1 mês, aí agende essa consulta para em menos de 1 mês, certo? E aí, como medir essa criança deitada? O pezinho da criança, pessoal, ele não vai ficar esticadinho não, certo? O pezinho da criança ele tem que ficar reto, certo? E aí nós temos, né, deixa eu ver aqui se tem aqui, não tem foto, que merda, não tem foto. Mas aí, o medidor da criança, né, com menos de 1 ano ou menos de 2 anos, a gente consegue medir dependendo até também 2 anos, certo? Essa criancinha deitada. Ele parece uma pá, tá? E a gente apoia essa pazinha na cabeça da criança e aí vai ter os números igual uma fita métrica. Porém, a outra pazinha, ela se move, certo? E aí a gente consegue fazer o quê? Mover para poder conseguir realmente medir a criança. Aí vai encaixar na criança assim, né? Vai ficar a fita e as pazinhas encaixadas na criança. O que a gente faz? Por que precisa de 2 pessoas? Uma para segurar, né, a cabecinha da criança, para deixar a cabecinha reta, sem se mexer e sem baixar a cabecinha bem retinha. E a outra pessoa vai fazer o quê? Apoiou a fita métrica, né? Apoiou ela, vai tentar esticar o pezinho, porque crianças abaixo de 1 ano, elas têm a tendência de encolher a perninha. Então o que a gente vai fazer? Baixar o joelhinho dela e realmente esticar a perninha. Quando eu esticar a perninha, eu vou puxar a pazinha para apoiar no pé da criança, não deixar o pé deitado, eu vou deixar o pezinho em pé, apoiar até o pezinho ficar em pé. E aí eu vou observar quanto deu essa medida, certo? É bem fácil, porém a gente precisa de mais de uma pessoa para fazer isso. Por isso que eu digo que vocês são fundamentais também. É de responsabilidade do técnico e do enfermeiro fazer essas verificações de parâmetros na criança, certo? Então, por isso a importância dos 2 para verificar. Então, medir na criança aqui. O que são parâmetros normais e os parâmetros alterados, né? Geralmente, a criança, né, ela vai ter aí, em média, mais ou menos 50 centímetros ou abaixo um pouquinho, vai depender muito da criança quando chegar para vocês, certo? 1 mês. Então, é uma média mais ou menos de 50 centímetros. No primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, essa criança deve ganhar pelo menos 9 centímetros. No segundo trimestre, a criança deve ganhar pelo menos 7 centímetros, em cima aqui, né, dos 50. No terceiro trimestre, ganhar 5 centímetros. No quarto trimestre, ganhar aí de 3 centímetros aí a cada, né, por exemplo, a cada ano, tá? Que seria o ideal, em cima dos centímetros que ela já aí está, que seria mais ou menos aí 74 centímetros, aproximadamente que ela deveria estar, e vai ganhando aí 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros a cada mês, durante de 4 em 4 meses, certo? Então, como a gente fez, eu falei para vocês, o desenvolvimento nunca vai ser todo mês, de crescimento de peso e estatura. Ele sempre vai levar de 2, 3, né, até 3 meses para a gente observar essa alteração, tanto visual, né, como também na questão dos parâmetros, tá? Então, apitou um negócio aqui.
Mas está gravando. Então, para a criança acima de 2 anos, teremos a seguinte fórmula, tá? Para a gente verificar, por exemplo, se a estatura da criança está ideal para a idade dela. Então, o que a gente faz? Vai ser a estatura igual a idade vezes 5 mais 80. E aí, o resultado que me der, eu vou para a curvazinha da estatura. Porém, né, se tiver a cadernetazinha, necessariamente a gente não precisa estar fazendo esses cálculos, porque na caderneta ela me dá, certo? Essa estatura. Mas é ideal, façam aí, né, no cadernozinho de vocês, provavelmente vai ter uma questãozinha dessa na atividade, para vocês calcularem, só para vocês terem noção de como é. E aí a gente gerar aquele debate gostoso lá no grupo, né, com as perguntas, e aí eu vou interagindo com vocês. No perímetro cefálico, é medindo o quê? É medindo realmente a cabeça da criança, tá? Então, a gente vai medir o quê? Com a fita métrica, vai medir a circunferência aqui cefálica da criança. Eu sempre gosto também, aqui eu nem falei isso, né? Quando a gente vai falar de peso da criança, a gente coloca identificando com P, tá? Porque geralmente às vezes vai passar pela consulta médica, a gente escreve, às vezes, para o médico. A altura a gente vai identificar com A, né? O perímetro cefálico a gente vai identificar com PC, certo? Então, se vocês verem em algum lugar PC, se for relacionado à criança, né? Porque tem outros PCs, né? Aí a gente vai estar identificando com o perímetro cefálico, certo? Então, é a circunferência do crânio, né? Que a gente vai estar medindo. Essa circunferência da cabeça aumenta rapidamente no período do primeiro ano de vida dessa criança, a fim de adaptar-se ao crescimento do cérebro, tá? Até porque também, além de estar crescendo, ele está se desenvolvendo. Essa medida permite identificar alterações e essa mesma medida também deverá ser verificada a cada consulta ambulatorial, né, mensal de puericultura. E se há indicações de anormalidade, deverá ser verificada diariamente pelo profissional ou pelo profissional que está acompanhando, tá bom? Os valores normais aqui do perímetro cefálico, né? Ao nascer, geralmente a criança deve estar entre aí 35 centímetros, tá? Com 3 meses, essa criança deve estar mais ou menos com 40 centímetros, 6 meses com 43, 9 meses com 45, 1 ano com 46, 1 ano e 6 meses, né, com 47, 2 anos com 48 para 49, 3 anos com 49 centímetros, 4 anos com 50, 5 anos com 50 e a partir daí geralmente estabiliza o crescimento da cabeça por um período e aí só na fase adulta que essa cabeça pode estar aí o perímetro cefálico tendo alterações, tá pessoal? Vai de acordo com o desenvolvimento estrutural, né? Com a questão da altura. Vamos lá. E a gente tem o perímetro torácico, tá? Esse perímetro torácico a gente identifica ele como PT, certo? É justamente aonde, professora? Aquela mediçãozinha do peito, tá? Torácico. Tem o abdominal também? Tem. Tem crianças que você observa que está com o abdômen às vezes um pouco distendido, você pode fazer essa observação e aí pode estar identificando muitas vezes aí a questãozinha de gases, tá? Vamos lá. Cadê o meu fogo? Então, a medida do perímetro torácico, né, é importante para detectar algumas doenças. A característica dessas medidas consiste na mudança de uma relação com o perímetro craniano, a relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico até 6 meses, né? Vamos avaliar aí. É um pouquinho enrolado, mas já para a gente entender, certo? O perímetro cefálico, ele é superior ao perímetro torácico, né? Geralmente aí até os 6 meses. Cerca de 6 meses, né, em diante, o perímetro cefálico vai ser igual ao perímetro torácico. Aí, cerca de, mais 3 meses para frente, ou seja, quando tiver com 9 meses, ele vai estar mais ou menos a questão dos valores. O perímetro cefálico vai ser inferior ao perímetro torácico, tá? Professora, assim, por que isso acontece? Vamos lá. O perímetro cefálico é superior ao perímetro torácico até 6 meses, né? Por quê? Porque a criança ainda é pequena.
começando a se desenvolver. Então, o tórax dela vai ser o quê? Pequenininho. Os órgãos também estão o quê? Em desenvolvimento. Tudo isso vai o quê? Aumentar. Só que ele vai levar um certo tempo. Que esse tempo vai ser o quê? De 6 meses em diante, que vai ocorrer o desenvolvimento e a maturação dos órgãos. Certo? E aí, com essa maturação, a gente vai lembrar lá, né, do aumento das células, que vai fazer com que essa estatura ela também aumente para que se adeque ao tamanho dos órgãos. Que aí, no caso, seriam os órgãos que estariam dentro da caixa torácica, certo? E aí, acima de 6 meses, o perímetro vai estar igual, porque o corpo, né, cresceu, maturou, né, aumentou, mas o perímetro cefálico ele não tem um aumento tão rápido, certo? Então, por isso que o perímetro cefálico vai ser igual ao perímetro torácico, né, não vai aumentar rápido, por quê? Porque o perímetro cefálico estava maior do que o tórax, e aí eles chegaram num nível igual, ideal. Porque o perímetro cefálico ainda está em um desenvolvimento mais retardado, porque ele é o primeiro a se desenvolver na gestação, tá? Que seria aí o certo. Cerca de 9 meses, o perímetro cefálico é inferior ao perímetro torácico. Por quê, professora? Porque o corpo ele está se preparando para que a criança ela ganhe o quê? Força muscular. E inicia aí o quê? Os primeiros passos. Né, que ela comece a caminhar, que ela comece já está engateando, né, para facilitar esse processo. E sem contar também, né, que vai fazer com que a criança ela consiga apoiar, tá? Então, se a cabeça fosse muito pesada, desproporcional para o tronco, o que iria acontecer? A cabeça fosse maior do que o tronco, a criança não ia conseguir se equilibrar para caminhar. Então, ela ia ter uma dificuldade. Então, por isso que nessa faixa etária, geralmente o perímetro cefálico ele é inferior ao perímetro torácico, tá bom? E aí nós temos a avaliação também de quê? Do desenvolvimento. Essa avaliação do desenvolvimento é uma avaliação que, como eu já comentei, ela é gradativa, ela é mensal, vai aparecer mensalmente com o aumento, né, aí da idade da criança, tá? Esse desenvolvimento depende da maturação, mielinização do sistema nervoso, ou seja, do desenvolvimento das bainhas de mielina que vão mandar aí a questão dos sistemas neurológicos, né, que vão mandar aí as informações neurológicas para o restante do nosso corpo. Então, esqueci o que eu ia dizer, mas vou continuar aqui, eu vou lembrar de novo. Então, o sistema neurotransmissor, né, ele vai estar o quê? Vai estar de forma mais acelerada, principalmente com a produção das células, o aumento das células, e a cada mês ele vai ter um estímulo diferente. Esses estímulos neurotransmissores, né, vão começar a ser enviados, tá? E aí, a sequência de desenvolvimento ela é igual para toda criança, mas a velocidade varia de criança para criança. Como eu falei para vocês, existe realmente, né, a criança com tantos meses ela descobre isso, com tantos meses descobre aquilo. Mas tem criança que às vezes leva um certo tempo maior para fazer essas descobertas. Então é normal? Sim, mas a gente vai avaliar se persiste esse retardo ou se é retardo assim, realmente de coisas que não são tão significativas. Então a gente vai passar aqui no slide e eu vou mostrando para vocês esses desenvolvimentos, e aí vocês vão entender melhor. O primeiro passo para a locomoção é a aquisição de controle na cabeça, como eu falei para vocês, envolvendo a musculatura do pescoço. Então observem que quando a criança assim que nasce, ela não tem um enrijecimento do pescoço e aí ela não controla a cabecinha, por isso que a gente tem tanto cuidado, né, com a cabecinha da criança quando ela é recém-nascida, porque ela não tem um controle do peso, né, ainda também o pescoço da criança ainda não está forte o suficiente para controlar controlar a cabeça. Então, mais tarde, os músculos espinhais, tá, vamos lá no negocinho, os músculos esses espinhas, dá para vocês verem direitinho aqui, né, essa espinhazinha, ela vai o quê?
maturando, vai se fortalecendo e fazendo com que eles se desenvolvam, coordenando e permitindo que a criança ela fique mais apta para sentar, né, com as costazinhas retas, ou seja, sem ser curvada, que às vezes quando a gente bota um bebezinho muito novinho, para sentar, a primeira coisa que faz é o quê? Né? A coluna cai. Então, ele consegue sentar de forma ereta, certo? As costas retas, consegue engatear, consegue começar a ficar de pé e muitas vezes já iniciar a questão do andar. E o desenvolvimento integral da criança pode representar uma oportunidade importante para a aproximação de uma concepção positiva da saúde, que se efetiva através dos acompanhamentos da criança sadia. Então, esse desenvolvimento ele vai iniciar, né, ele vai estar presente quando essa criança ela é sadia. Se a criança ela apresentar alguma patologia, ela não vai conseguir, né, apresentar esse desenvolvimento de forma normal, né? Ela pode apresentar, mas aí vai ser de forma anormal devido à patologia dela. Então, os profissionais de saúde devem conversar com as mães sobre as aquisições da criança, valorizando suas conquistas, potencializando sua capacidade em reconhecer o valor da relação com seus filhos. Observar o comportamento espontâneo da criança, escutar as dúvidas e apreensões das mães, procurar estabelecer uma relação de confiança com as mesmas e destas com os seus filhos, são caminhos para aprofundar as relações, conhecê-las melhor e poder apoiar, orientar e intervir, caso necessário. Tá? Avalia-se o desenvolvimento testando as aquisições neuropsicomotoras e através de testes ou provas sobre 4 aspectos interdependentes, que eles se passam normalmente no mesmo ritmo. Então, esse desenvolvimento motor, o que geralmente a gente avalia, né? Que foi o que eu falei para vocês, motor, linguagem, social, né? Então, nesse desenvolvimento motor, para que o organismo ele se desenvolva, ele precisa funcionar. A criança ela brinca de repetir sem cessar os mesmos gestos e ações que lhe permitem as aquisições que as amadurecem progressivamente. No nascimento, os movimentos do bebê não são coordenados, ou seja, ele não controla os movimentos, certo? Já uma criança maiorzinha, ela consegue controlar esses movimentos. Do nascimento aos 2 anos, a criança ela adquire 2 possibilidades motoras importantes: caminhar e pegar objetos, entre o polegar e o indicador, o controle neuromotor, né, que daí já ajuda a questão da coordenação da visão e da apreensão, certo? E aí na linguagem, ela já vai ter também algumas alterações. O quê? Essas crianças, elas nascem com a mesma capacidade de desenvolver-se. Porém, como eu falei para vocês, varia de criança para criança a forma do desenvolvimento. Entretanto, né, elas falarão de forma espontânea, vai da criança. Ninguém vai saber quando essa criança vai falar, vai ser uma coisa automática. A fala requer a estrutura e a função fisiológica íntegras, né, incluindo a questão da respiração, a questão auditiva e cerebral, né, além da inteligência e da necessidade de estimulação. Como eu falei para vocês, os pais eles são muito importantes no desenvolvimento da criança. Se existe estímulo, aquela criança vai conseguir, por exemplo, falar mais rápido. Né? Na questão do motor aqui que eu não falei. Como eu disse, a criança ela tem uma tendência geralmente a andar mais rápido hoje em dia. Por quê? Por estímulos. Né? Antigamente, quando a gente ia botar uma criançazinha em pé no colo da gente, pelo menos a minha tia ela fazia isso. Menina, não bota esse menino em pé não, senão ele vai ficar com as pernas tortas. Né? Ela achava que se o menino forçasse as pernas, ele ia ficar com aquelas perninhas tortas. Mas, na verdade, isso não acontece assim, tá? A não ser que vai acontecer um trauma, mas você não vai fazer isso. Então, quando você pega de forma delicada, você vai fazendo com que a criança ela vá criando um fortalecimento motor, tá? Tanto na questão muscular como esquelética. Então, aí o que acontece? Pronto, tem meninos,
nascido 3 meses, 4 meses hoje em dia, que o menino não senta nem a pau. Eles querem ficar em pé, e aí eles têm as perninhas cheias e fica durinha. E aí você tenta movimentar e nada. Geralmente essas crianças são crianças que vão conseguir andar mais rápido. E geralmente elas não engateiam. Elas já vão direto para os passinhos, né? Aquelas crianças que já têm uma flexibilidade maior nas perninhas, elas primeiro engatinham para depois geralmente andar, e geralmente elas demoram mais um pouquinho do que aquelas que já têm um enrijecimentozinho muscular. Na linguagem, da mesma forma. Se o pai ou a mãe ou tios ou quem for que convive com aquela criança não estimular a criança a falar, a criança ela não vai falar. Né? Ou então ela vai demorar muito para falar. Tá? Então vamos lá. Como é que eu estimulo, por exemplo, uma criança, ou oriento os pais a estimularem ela a falar? Certo? Eu peguei, vou pegar o controle, né? Muito grande o nome, celular. Né? Toda criança hoje brinca com o celular, certo? Aí o que é que o pai faz? A criança geralmente aponta. Mas você quer o quê? Né? Você quer o celular? Né? Então vamos brincar, da criança tentar repetir o que você fala. Você quer o quê? Diga o que você quer. Quer o celular? Né? Até a criança, é um exemplo, tá pessoal? Não necessariamente precisa ser o celular. Pode ser uma bola, né? Que é mais fácil da criança falar. Você quer o quê? A bola, né? Diga à mamãe o que você quer, né? E aí você começa a estimular essa criança a dizer o que ela quer. E não oferecer de forma rápida à criança, porque aí você não está estimulando. Ela apontou o que é que você quer. Diga à mamãe o que é que você quer. Né? Se for muito novinho, é claro que ele não vai conseguir, você pode até forçar, mas estimule e depois mostre o que é que você quer. Aí mostrou o que é isso, né? E aí a gente vai tentando fazer com que a criança, já há duas formas, de reconhecer algo, né? E de pronunciar algo. Então é muito importante esses estímulos. Então não adianta a criança, né, olhou a mãe, toma meu filho, né? Ou então o menino quer o celular, toma meu filho. E aí bota o menino vidrado no celular e aí esquece do resto do mundo. E aí é uma forma também, o que ele assiste, né? Eu acho que é a Dora, não sei, eu não conheço muita coisa de criança, mas esses desenhos mais recentes hoje estimulam a criança, por exemplo, a falar inglês. Eu tenho um sobrinho meu que quer saber as cores em inglês, que nem eu tenho hora que sei direito. Por quê? Porque ele assiste no desenho. A green, né? E yellow, né? Então ele sabe direitinho, mostra a coisinha pra ele de inglês. Agora quando ele vai dizer em português é mais difícil, né? Então por quê? Porque eu estimulo o que ele assiste, certo? Então é importante também a gente saber o que está assistindo, estimular a criança a falar, tá? Deixa eu ver onde é que eu estava, me perdi. Os gestos precedem a fala e dessa maneira uma pequena criança comunica-se de modo satisfatório. Em todos os estágios de desenvolvimento da linguagem, a compreensão do vocabulário por parte das crianças é maior do que a expressão. Como assim? Observem que as crianças elas começam a entender primeiro e depois elas falam, tá? Como assim, Rangel? Por exemplo, se você falar o nome dela, Miguel, por exemplo, é o meu sobrinho, Miguel, ele atendia bem novinho. Se você chamasse Miguel, ele olhava. Ou seja, ele está entendendo o que você está falando. Porém, se você perguntasse como é seu nome, né? Ele não saberia dizer Miguel, tá? Mas ele entendia o que você estava falando, Miguel, e ele já atendia, por exemplo. Então é importante o quê? É importante a gente saber que sempre a criança ela vai conseguir, né, observar, compreender mais fácil do que se expressar, tá? Então isso é natural, isso é normal. E aí a questão do desenvolvimento cognitivo, né? A criança ela tem a necessidade de agir para poder aprender. Então, como a gente sempre diz, brincar é a melhor educação para a criança, porque é por meio do brincar que ela vai começar a se expressar. Como não possui experiências, né, como os adultos, para ela tudo está sendo o quê? Uma forma de descoberta. Tudo para ela é interessante, tá? Então, é brincando que a criança elabora os esquemas mentais. Isso é, as imagens mentais conduzirão
aos conceitos. Então, assim, lembra lá da primeira, acho que foi a primeira aula, não lembro se foi a primeira ou foi a segunda, mas eu mandei um artigo sobre brinquedoteca, que aí gerou até um debate importante, interessante, né? A gente comentando que eu não sabia, professora, que o brincar era tão importante no tratamento das crianças, né? Que eu pensei que aquela brinquedoteca era para entreter a criança, mas na verdade ela serve também como terapia dentro do hospital. E realmente é, tá? Então, tanto dentro do hospital como também em casa, o brincar é muito importante para a criança. Que ela vai começar a reconhecer, né? Como é que eu posso dizer? Expor os seus medos, as suas aflições. Também demonstrar para você o que ela sabe, né? A criatividade, né? O que ela está aprendendo de novo. Então, tudo isso é muito importante. As imagens de objetos parecidas muitas vezes se fixam na memória da criança. É a conceituação, né? A inteligência da criança é a primeira prática. A criança elabora esquemas de ação, de espaço e de casualidade. Então, como eu disse para vocês, a questão de objetos de brincadeiras, né? Vai estimular a criança tanto a fixar aquela imagem e reconhecer depois que ela vê uma próxima vez, como também a estimular, né, o desenvolvimento da inteligência, dela fixar tudo que ela está vivenciando. O bebê é capaz de representar mentalmente os objetos. É preciso que ele os veja e os apalpe. Quando os objetos eles desaparecem do campo de visão e da precisão, eles deixam de existir para ele. Então, por exemplo, dependendo da faixa etária, é impossível a criança. É por isso que quando a gente diz assim, eita, ele pegou, agora vamos esconder, que ele esquece, né? E realmente isso acontece. Então, se não tiver em um lugar visível para ele, a criança ela não vai fixar aquele objeto, né, na memória. Então, ela leva um certo tempo até que tudo vá fixando na memória. O pensamento da criança se estrutura a partir de experiências que elas interiorizam pela repetição frequente e por suas semelhanças. A criança ela modifica seu comportamento face aos novos objetos e às novas situações. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, nessa quarentena, né, ninguém vai me conhecer mais. Quando a gente fala relacionado à criança, as crianças elas podem realmente, né, estranhar, como as mães geralmente dizem popularmente, estranhar, né, as pessoas, né? Meu sobrinho, ele super adorava falar comigo por videochamada, que ele mora em João Pessoa. E aí, hoje, quando a gente liga, oi Miguel, mas aí tipo, todo mês, às vezes eu tava em João Pessoa, via ele e tudo, era ótimo. E agora quando a gente liga videochamada, que eu falo, oi titia, tudo bom? Ele olha como se eu fosse um estranho. Por quê? Aquilo não está mais fixando na mente dele. Então é como se ele está esquecendo, porque o convívio não é mais o mesmo, né? Então faz um tempinho que eu fui lá, então aí ele vai esquecer. Agora já os outros tios dele, ele consegue falar normalmente por videochamada. Ele mesmo liga às vezes, né? Para quem está com salário de titia e liga para os outros tios, porque está tendo um contato maior, mais direto. Da mesma forma com o objeto. A criança gosta de dormir com um urso. A partir do momento que você tirar aquele urso, ela vai esquecer, ela vai se adaptar a outra coisa. Então, tudo isso no desenvolvimento cognitivo é importante para a criança e aí vai acabar a criança fixando essas situações e levando para a vida, né? Mas é importante a gente não deixar perder. Então, o desenvolvimento social e afetivo, né, ele também passa por um processo, que até o que a gente já falou agora, né, dá para a gente encaixar aqui nesse desenvolvimento social e afetivo. No começo da vida, a criança ela brinca com os membros. Vocês podem observar que quando está bebezinho, né, ela gosta de ficar batendo e brincando com os pezinhos, com as mãos, até mesmo chupar o dedo, né, o dedo do pé. Então é normal ela brincar com isso. Não quer dizer que o menino é doido, não quer dizer, porque ele é criança e ele acha isso interessante. No discurso das experiências cotidianas, a criança ela descobre o prazer de se comunicar com os outros. Então ela vai começar a sentir prazer em chamar a atenção, né? E ver que aquela pessoa está dando atenção a ela. Para um desenvolvimento adequado, é necessário que a criança ela tenha a oportunidade de fazer sozinha tudo
que é capaz. E a cada idade tem um comportamento esperado, certo? A gente vai ver, acho que já vai começar agora a questão já. Da questão das idades. Então, tudo para a criança é novo, porém tudo ela vai apresentar, e nesse desenvolvimento social afetivo, quando ela começa a descobrir que realmente ela precisa interagir com as pessoas, para que as pessoas deem atenção a ela, é aquela famosa fase que a criança quer a atenção todinha para ela. Que essa fase é quando mais ou menos entre os 2 e 3 anos de idade, né? Se chegam os amigos da sua mãe, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção tanto dos amigos como da mãe, né? Então vamos lá, na questão de características das crianças em suas diferentes etapas de vida, nós vamos falar agora tudo que ela vai descobrindo, certo? Então essa imagem, vocês dêem uma lidazinha, mas aí pra frente eu vou falar tudo isso que está aqui na imagem. E os marcos do cartão, como eu disse para vocês, esse é o cartão da criança, então tudo vai estar marcado nesse cartão, certo? Dado todo o acompanhamento de puericultura da criança, né? Seja ele mensal, seja ele se já passou para ser trimestral e seja ele se já passou para ser anual, tá bom? Vamos lá. Então o bebê ele deve começar a mamar logo após o quê? O nascimento. Tem obstetras que já botam a criança para mamar assim que nasce, né? Faz aquela parte do parto humanizado, aquela coisa bonita, e aí bota o menino para mamar já na hora, certo? Porém, depois do menino já ter chorado um bocado, porque aí esse menino a gente viu que a questão do choro é muito importante para a questão respiratória. Minha garganta está secando, viu, pessoal? Não é coronavírus, não. Então, aí, vamos lá. Amamentar logo após o nascimento é muito importante para a saúde do bebê e da mãe, contribuindo para o vínculo entre mãe e filho. O bebê gosta de ouvir a mãe falar e controlar enquanto cuida dele. Ela já consegue demonstrar sinais de prazer, que seria a questão do sorrir, o desconforto e o desconforto também, que aí quando ela sorri é sinal de que ela está tendo prazer, quando ela chora é sinal de desconforto, tá? Então é a forma dela se expressar. Eu tenho até um artigo, né, que também é de autoria minha, que eu vou mandar para vocês sobre a importância, né, da amamentação, né, do aleitamento materno, tanto para o bebê como também a questão da concepção das mães. Qual é essa importância? Não é tão recente, mas é de 2016, então ainda tá recente, né? Então eu vou mandar para vocês estarem aí investigando, que é bem bacana, tá? Então, cadê? De 1 a 2 meses, o bebê ele fica protegido pelo leite materno e raramente adoece. Que aí, como a gente falou, que o leite ele geralmente serve de forma, né, aí para estímulos imunológicos da criança, e ele é como se fosse uma vacina, né? Ele protege, ele consegue desenvolver essa questãozinha do sistema imunológico da criança. Também sem contar que ele consegue, no colo da mãe, se sente seguro, né? Consegue acalentar a mãe, geralmente, quando ele está no colo da mãe. Gosta de ficar em várias posições e ficar olhando objetos coloridos. Mas, sobretudo, gosta de ver o rosto da mãe respondendo com riso. Então, podem observar que geralmente é assim quando o bebezinho está mamando, né? De 3 a 4 meses, o bebê ele está bem mais ativo. Olha para quem o observa, acompanha com os olhos e responde com burbucios, né? Quando alguém conversa com ele. Tipo, por exemplo, ela falou, ele tenta falar, só que ele não articula palavras. Então é só aquele barulho assim, né? Então ali é uma forma também dele estar se comunicando, tá? Gosta de pôr as mãos, gosta de pegar objetos e colocar, né? Tanto as mãos como puxar o objeto e colocar na boca, né? De 3 a 4 meses. Aprecia a companhia da mãe e gosta de trocar de lugares. Fica bolando, por exemplo, se bota ele na cama, ele começa a bolar, se mexer e sair do lugar. Mas atenção, porque já não fica quieto. Pode cair, por exemplo, da cama, pode cair do berço, né? Se o berço estiver muito alto. E em qualquer outro lugar você coloque ele que esteja em elevação do chão, né? Levanta a cabeça, né, com os ombros, ou seja, você emborcar ele
ele vai ficar na posição, tipo, quase como se fosse engateando. Ele vai conseguir ficar com os bracinhos rígidos e levantar a cabeça. De 5 a 6 meses, o bebê ele sabe quando se dirigem a ele e gosta de conversar. Por exemplo, ele já atende a ele pelo nome, por exemplo, ou seja, ele já reconhece, certo? Quando ouve uma voz, procura com o olho, olha e pega tudo que vê, tá? Todos os objetos, então tenham cuidado para a questão de engasgo com objetos pequenos, né, em recém-nascidos, em crianças de 5 a 6 meses, tá? E aí, evitando aí muitas vezes até a morte da criança. Para que ele se movimente melhor, a mãe ou quem cuida dele deve colocá-lo no chão e virar a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro, que aí é para ele começar a desenvolver a questão da cognição, certo? De 7 a 9 meses, mesmo estando amamentando aí esse bebê, é importante a questão de introdução de alimentos. É importante também a mãe estimular ele a comer sozinho, certo, pessoal? Por quê? Porque aí ele vai entender que as pessoas comem sozinhas, não precisa ninguém estar dando, então deixa ele se sujar. Geralmente ele fica sentado, ele estranha pessoas de fora, estranha outros locais que ele não conhece, então é normal nessa faixa etária ele estranhar. Geralmente é uma fase que ele está começando a engatear, certo? Ele é muito curioso, né? E aí geralmente tem um cuidado aí para deixar perto dele objetos que furem, líquidos tipo como água sanitária, essas coisas abertas, né? Entre outros líquidos que a criança não possa ingerir, porque a primeira coisa que ele vai fazer é achar que é alimento. E aí ele vai começar a comer ou botar na boca. De 10 a 12 meses, o bebê ele já está crescido, gosta de imitar os pais, né? Dá adeus, bate palmas, fala pelo menos uma palavrinha ou outra, né? Que já pode acontecer. E aponta para as coisas que ele quer. Come comida de casa, porém precisa comer várias vezes, né? Porque ele ainda não entende, às vezes não come a quantidade necessária. Aí, de 13 a 18 meses, a criança ela está cada vez mais independente, quer comer sozinha e já reconhece no espelho. Anda alguns passos, mas sempre busca o olhar dos pais ou familiares. Fala algumas palavras e às vezes frases de 2 ou 3 palavras. Brinca com brinquedos e pode ter um predileto e anda sozinho. Aí a criança de 19 meses a 2 anos, geralmente ela é uma criança segura, né? Consegue correr, consegue subir escada, brincar com vários brinquedos, aceita a companhia de outras crianças, porém brinca sozinha também. Já tem vontade própria, fala muitas palavras, ou tem criança ainda que não fala tanta, mas já fala alguma coisa. Sobe e se mexe em tudo, né? Deve ter cuidado também com a questão de fogo e cabos de panelas, né? Porque a criança geralmente pode pegar e acontecer um acidente doméstico. De 2 a 3 anos a criança ela gosta de ajudar a se vestir, né? Está ficando sabidinha e aí o que acontece? Ela começa a pegar os objetos e dizer que é dela, né? Que o pai é dela muitas vezes, que a mãe é dela. Ela começa aos poucos a tirar a fralda, a ensinar, né? Geralmente você pode ensinar ela com paciência a fazer isso. Ela já demonstra também suas alegrias, tristezas e raivas, as birras também. Gosta de ouvir histórias e está cheia de perguntas, né? Que aí já pode iniciar também muitas vezes essas perguntas. E diz o nome e nomeia os objetos que estão ao seu redor. De 3 a 4 anos, ela gosta de brincar com as outras crianças, tem interesse em aprender sobretudo o que a cerca, inclusive contar e reconhecer as cores. Ajuda a vestir-se e a calçar os sapatos, brinca imitando as situações dos seus cotidianos e os seus pares. Veste-se com auxílio, mas a gente pode também tem que induzir ela a se vestir. De 4 a 6 anos, a criança ela gosta de ouvir histórias, aprender canções, ver livros e revistas, vestir-se e tomar banho sozinho. Escolhe suas roupas, sua comida e seus amigos. Corre e pula, alternando os pés e gosta de expressar as suas ideias, comentar o seu cotidiano e, às vezes, contar histórias, né? Ou também inventar histórias. Então, tenham cuidado nessa questãozinha das crianças, tá? Então, essa foi a nossa aula, né? Nossa terceira aula.
aula. Vou estar lançando para vocês a atividade, vou mandar o artigo, certo? Para vocês avaliarem. E aí vamos também fazer a questão do mesmo debatezinho que a gente continua lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E aí perguntem, tirem suas dúvidas, certo? Pra gente ver. Também vou estar mandando um videozinho para vocês, certo? Me lembrem aí. Um videozinho sobre o desenvolvimento, que é bem bacana, tá? Para ir fixar melhor o conteúdo para vocês, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.